Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. É comum que, ao olharmos a nossa realidade presente, em algum momento de nossas vidas, nós constatemos que as aspirações, os sonhos ou os desejos que tínhamos na juventude parecem não ter acontecido. Olhamos nossa vida profissional, nossa vida amorosa, nossa vida social, a vida de relações, nossa relação com o nosso corpo, a relação com a espiritualidade e muitas vezes vemos aquilo que talvez não gostaríamos, que nós em algum momento deixamos de lado ou deixamos para lá as nossas aspirações mais profundas. Diante desse quadro, uma questão se coloca: por que não transformarmos, a partir de agora, a nossa vida naquilo que sempre desejamos? Por que não retomarmos os nossos sonhos, as nossas perspectivas? Por que não utilizarmos os nossos talentos, os nossos potenciais que sabemos ter em nós para fazer com que as nossas vidas cheguem próximas àquilo que sabemos poder realizar? Muitas são as justificativas utilizadas ao fazermos esse tipo de questionamento. Eu tentei e não consegui. Eu já estou velho. A vida é assim mesmo. Eu sinto que por mais que eu tente, não é para mim, tenho falta de sorte, Deus não abençoa as minhas iniciativas e assim por diante. Na verdade, todas estas justificativas e outras são falsas. A verdade é que você se encontra apegado, se encontra à mercê de crenças limitantes, de um programa subconsciente que tem comandado a sua vida. Por ouvir desde pequeno, por fazer comparações, por repetir determinados pensamentos, eles se transformaram em crenças, em hábitos mentais. E quando essas crenças e esses hábitos mentais são restritivos ou limitantes, como dizemos, eles fazem com que a sua vida tome um rumo onde sempre é possível que o dia de amanhã seja igual ao de hoje. E assim o futuro seja sempre previsível, ou seja, uma repetição do nosso passado. A atitude mental positiva, determinada por um propósito claro, é capaz de promover mudanças muito significativas em nossa vida. Quando nós nos apegamos a crenças limitantes que restringem o nosso desempenho, nós geralmente estamos atuando dentro de uma zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja de sofrimento. Nós nos habituamos tanto a certos padrões de comportamento, a viver de uma determinada forma, que nos sentimos bem, se é que podemos dizer assim, porque muitas vezes nós vivemos de uma forma tão desfavorável e ainda assim preferimos não arriscar ou talvez não tenhamos consciência das possibilidades imensas que trazemos em nós mesmos. É muito comum nós considerarmos a questão da idade, que já estamos velhos ou velhas para modificar a nossa vida, para modificar a nossa maneira de ser, que não dá mais tempo, que aquilo que eu planejava ou aquilo que eu tentei não deu certo. Essa questão é muito perigosa. Ela é muito grave, porque se hoje você já se considera assim, imagine o seu futuro. Imagine daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, como será a sua vida. Ela será muito pior. Você sentirá maiores dificuldades, sentirá uma maior tristeza, sentirá problemas de saúde decorrentes de uma atitude mental negativa. Não há nenhum elemento que sustente que a idade ou que as tentativas fracassadas, entre aspas, do passado
sejam justificativa para que nós não obtenhamos êxito em nossas tentativas ou em nossas investidas no presente e no futuro. Na verdade, quanto mais nós já tentamos, quanto mais nós já tivemos dificuldades ou, como podemos dizer, fracassamos, mais próximos estamos da transformação, mais próximos estamos de conquistar o nosso objetivo. Então, para que nós tomemos consciência desse estado de coisas, é necessário nós investigarmos quais as crenças, quais os pensamentos dominantes que estão dominando a minha forma de ser, a minha forma de atuar, a minha forma de relacionar com a vida. Por que certas questões que se manifestam como dificuldades para mim, eu as aceito e sido, vamos dizer, derrotado por elas? Investigar estas crenças, investigar estes padrões mentais, investigar esses comportamentos mentais que são seguidos de comportamentos emocionais e de comportamentos físicos, de atitudes diante da vida. Eu repito que uma atitude mental positiva é a base de todo sucesso. E por que eu passei a adotar uma atitude mental negativa? Como essa atitude mental negativa se manifesta? Que pensamentos promovem esse estado de coisas em mim? É muito importante que essa investigação sobre nós mesmos não seja feita em termos de passado, que nós fiquemos olhando para o passado. Em determinada fase da minha vida aconteceu este evento, e aí a partir dele eu não tive mais coragem, então eu devo entender como é que no passado isso aconteceu, para que eu possa, então, conhecendo melhor e cada vez mais profundamente o meu passado, eu possa modificar o meu futuro. Não, não é isso que estou falando. Eu estou propondo para investigarmos o que ocorre no presente. Que pensamentos surgem? Que crenças limitantes são estas? Quais são as opiniões que eu tenho da vida quando surge um assunto, quando surge uma determinada situação? Que opinião eu expresso? E essa opinião que eu expresso, ela é uma opinião fundada em fatos ou ela é fundada em uma crença? Como esta forma de pensar atua no meu dia a dia? Ela me limita? Ela cria barreiras para o meu desenvolvimento? Ela diz para o meu subconsciente: você não é capaz, você não é merecedor, por mais que você se esforce, você não alcançará? Então, é muito importante que nós investiguemos estas crenças no presente, como elas se manifestam. E mais, qual é a atitude contrária? Uma vez que eu identifique estas crenças, essa zona de conforto, o medo do desconhecido, porque a zona de conforto está muito associada ao medo do desconhecido. E se eu tentar e for ainda pior? Então, como estas coisas se manifestam? E o mais importante, como eu vou implementar as outras formas de ser, as crenças opostas, como eu vou reforçar o pensamento? Então, diante de uma situação que geralmente eu tinha uma visão negativa, eu vou implementar uma visão positiva. Eu sou capaz, aquilo que nós somos capazes de acreditar, nós somos capazes de realizar. Tudo o que a mente humana é capaz de imaginar, ela é capaz de realizar. Então, a partir desse tipo de perspectiva, e aí nós vamos aprofundando essa perspectiva através de leituras, através de conversas, através de palestras, de tudo que reforme, de tudo que reformule este paradigma. Um paradigma é um conjunto de crenças, é um conjunto de hábitos, é uma maneira de ver o mundo. Então, tudo que me ajude a ver de uma forma diferente, eu vou buscar, eu vou implementar. E tudo aquilo que reforça uma maneira negativa, que reforça aquela forma de viver ou de pensar que me trouxe até aqui, que não deu certo, então eu vou abandonando, eu vou deixando de lado, eu vou deixando de colocar este alimento na minha mente.
Sobretudo, uma questão é muito importante, porque nós vivemos em uma sociedade em que as mídias e certas formas de expressão ou de opinião valorizam algo como a juventude eterna, porque isso é bom para o consumo, isso é bom para certas faixas da indústria. Então, nós muito cedo começamos a sentir que já estamos velhos, o que é absolutamente mentira. Não há idade para ser feliz. Quando eu verifico que eu tenho depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e que eu vejo que a maior parte da minha vida eu possa ter vivido com estes transtornos, eu tendo a dizer, eu sou assim mesmo, ou isso não tem jeito de ser superado, eu já tentei e não consegui, mas não é verdade, isso é falso. O momento de ser feliz, o momento de buscar a felicidade é sempre o aqui e agora, e não há impedimento de idade. Nelson Mandela, quando jovem, fazia parte da luta armada contra o regime injusto do apartheid, de um racismo violento existente na África do Sul. E dentro desse movimento da luta armada, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Durante 27 anos, Nelson Mandela esteve preso em uma cela em condições mínimas, trabalhando em trabalhos forçados em uma pedreira que lhe danificou os olhos e os pulmões. Qualquer um que o visse nessa situação, como de fato ocorria com os seus carcereiros, que frequentemente lhe diziam que ele estava acabado, que ele era um nada, que ele não era nem mesmo um ser humano, mas Mandela manteve o seu sonho vivo em seu coração, resistiu, manteve aquela imagem mental de que ele um dia sairia dali e que as coisas seriam diferentes. 27 anos depois, Nelson Mandela, em 1990, foi libertado e, após 4 anos, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul e acabou com o regime do apartheid. E fato muito interessante é que Mandela convidou os seus 2 carcereiros, estes mesmos que zombavam dele o tempo todo, para sentarem-se a seu lado na cerimônia de posse. Um no seu lado direito e outro do seu lado esquerdo, para que eles vissem que ele era um ser humano e para que ele não endurecesse o seu coração diante da visão equivocada das pessoas, porque as pessoas também podem se transformar. E essa visão de transformação do mundo é uma atitude positiva que só nos enriquecerá a existência. Então, analisemos como está a minha vida amorosa. A minha vida amorosa, eu vivo na solidão, ou a minha relação é muito ruim, então, por causa disso, eu tenho depressão, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa infeliz. Não é verdade. É porque nós não nos amamos adequadamente. Se nós desenvolvermos o amor por nós mesmos, aquela pessoa que está ao nosso lado aprenderá a nos amar e nós trocaremos essas energias superiores do amor verdadeiro. E se isso não for possível, nós atrairemos uma outra pessoa que verá em nós, sentirá em nós e compartilhará conosco aquele amor. Uma pergunta aqui é muito interessante. Você gostaria de sair consigo mesmo, consigo mesma? Você considera a sua companhia agradável? Você gostaria de ter um relacionamento com alguém como você? Se você quer um relacionamento ideal, torne-se esta pessoa ideal. E assim você encontrará naturalmente na ressonância, que é uma lei do universo, em que os semelhantes se encontram, em que os iguais se procuram, uma pessoa que te faça feliz, ou mesmo a transformação daquela pessoa que vive com você. A sua vida financeira não é da maneira como você gostaria? Olha, avalie os seus potenciais, avalie as possibilidades que você desenvolveu ao longo do tempo, desenvolva uma atitude mental positiva e avance, transforme-se. Se aquela área que você está lidando, que você tem trabalhado, não é uma área que te satisfaz, planeje-se, prepare-se e mude de opção. Nós não devemos ficar apegados àquelas questões
que nós sentimos que não nos satisfazem, que não nos realizam. Você está perto da aposentadoria e olha com uma certa desconfiança ou com apreensão o que fará depois? Eu quero te dizer que este é um momento excelente. Você poderá fazer uma transição de carreira, poderá iniciar um negócio, uma profissão, estudar dentro daquelas áreas que talvez não tenha podido em seu passado. Hoje nós temos uma série de recursos tecnológicos que permitem uma série de novas profissões, uma série de possibilidades de estudarmos, de aprendermos, de compartilharmos, de viajarmos o mundo, de conhecermos pessoas, de termos uma vida empolgante. Olha quanta coisa, muitas vezes uma atitude mental negativa não nos permite ver. E a sua vida familiar, a relação com seus filhos, a relação com a sua esposa não é satisfatória? Ora, vamos começar a buscar o positivo em nós e vamos começar a ver o positivo em cada uma das pessoas que nos cercam e em pouco tempo nós teremos transformado todas essas relações. E a nossa vida espiritual, ela é uma vida apenas religiosa. Eu apenas sigo rituais, vou eventualmente a situações, templos, igrejas ou outros lugares, para que a minha consciência se sinta desincumbida de que eu estou fazendo algo pela minha espiritualidade ou realmente estou desenvolvendo a minha capacidade de amar, a minha capacidade de evoluir, de ver a vida de uma forma diferente. Ora, se eu tiver coragem para olhar para a minha vida espiritual e ver que ela está sendo apenas um protocolo, apenas um ritual, então vamos transformar isso, porque há tanta coisa bela para sentir a presença de Deus, sentir o amor, sentir as emoções, os sentimentos nobres, como a compaixão, a amizade, a alegria de viver. E eu não vou conquistar esses estados mantendo uma atitude mental negativa ou permanecendo na zona de conforto. Eu acho que já deu para ver quantas coisas estamos perdendo por acreditarmos ou por querermos acreditar que já é tarde. Nunca é tarde. Devemos trabalhar para o bem comum. Quando nós nos interessamos, nos engajamos em movimentos sociais, na perspectiva de trabalhar para a felicidade das outras pessoas, não apenas para as nossas, isso nos dá algo, um sentimento de grandeza. Isso confere a nós mesmos uma importância tão grande, não pelo tamanho daquilo que fazemos, mas pela nossa disposição em sairmos de nós mesmos, em nos importarmos com o outro, em fazermos algo onde não demonstramos o interesse pessoal e o universo nos devolve isso multiplicado. Tudo aquilo que nós damos retorna para nós. Essa é uma lei da vida, a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Então, nós estamos diante de uma grande possibilidade de construirmos agora a nossa felicidade. Nós vivemos um momento ímpar da humanidade, onde nós temos tido acesso a conhecimentos, a pesquisas sobre comportamento mental, sobre a vida emocional, sobre melhorias de saúde, sobre desenvolvimento em diversas áreas como nunca tivemos. Este é o momento adequado para iniciarmos uma grande transformação. Mas, por outro lado, visualizemos por um instante apenas, para que não nos demoremos naquilo que não é significativo, naquilo que não interessa. O que poderá ser de nós se nós não tomarmos uma atitude a nosso favor? Imagine arrastar a existência com aquele sentimento de fracasso, com aquele sentimento de arrependimento, com aquele sentimento de culpa por não termos feito mais. Eu passei mais de 30 anos lutando, chorando, tentando por terapias, por medicamentos, com médicos, superar a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico, mas eu não desisti. E, em algum momento, eu criei uma metodologia onde eu uni
todos os aspectos, todas as dimensões do ser humano, físicos, mentais, emocionais, espirituais, sociais, e foi esse método, essa metodologia que me conduziu ao estado de felicidade ao qual eu vivo atualmente. E quando eu digo felicidade, não se trata de algo como se estivéssemos em um mundo ideal, onde não temos nenhuma dificuldade ou não temos nenhum desafio. Não, pelo contrário, nós precisamos de desafio. É nas adversidades que nós crescemos. Precisamos aprender a ver nos fracassos a semente dos nossos sucessos. Então a felicidade não é um estado inalterável onde nós não somos testados, onde nós não somos chamados a utilizar os talentos que desenvolvemos. Não, a felicidade tem muito a ver com uma atitude mental positiva, mas como temos uma atitude mental positiva se estamos habituados a crenças limitantes, se aceitamos viver num estado de depressão, de ansiedade e de síndrome do pânico? Então a minha mensagem, como sempre, é de muito otimismo, de muita alegria, e de que nós possamos perceber que estamos sendo convocados, que estamos sendo chamados para vivermos o melhor momento de nossas vidas. E este melhor momento chama-se aqui e agora.